Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Agora eu falei certo, bom dia? É isso aí. Nós vamos continuar nossa série de pregações, né? Temos mais uma vez o nosso irmão Lucas nos visitando aqui essa manhã. Mais uma vez, seja bem-vindo. Manda um abraço para o pastor Everaldo. Bom, vai aparecer lá. Logo a gente vai aparecer lá. Então nós vamos continuar, gente, a nossa série em 1 Coríntios. Hoje nós vamos para qual capítulo? Capítulo 5. Tá certo? Capítulo 5? Não é hoje, não? Ah, é o 8. Só para ver quem estava ligado. Eu ia ver se o cara que bota a Bíblia aqui ia botar 5 ou 8. O camarada aí, ó. Ele ia botar 5 mesmo, né? Capítulo 8, gente. Que isso? Vai que eu tava voltando, né, Caio? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 13. Até porque não tem mais versículo que esse no capítulo 8, exatamente. Então nós vamos ler daquela mesma maneira que a gente faz. Kaique, lembra de botar na NVI? Tá? Eu botei na NVI hoje. Não coloquei na NVT não. E nós vamos ler daquela mesma maneira que nós sempre lemos, tá? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 13. Ok? Diz assim, então. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir comer num tempo de ídolo, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolo. Assim, esse irmão fraco, por meio de Cristo, morreu. É destruído por causa da consciência que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, somente até aí. Um texto conhecido, lido, explicado, às vezes não entendido, ou às vezes explicado de várias maneiras. E hoje, até coloquei um título aqui na pregação de hoje. Conhecimento sem o amor não faz sentido algum. Conhecimento, rigidamente, só conhecimento sem amor não vai trazer o benefício para o reino de Deus. Não adianta só ter um monte de conhecimento, mas não usar esse conhecimento com amor, né? Nossa bandeira é o amor, né?
pensamento como cristãos é o amor, é amar. Até porque quando a gente pensa o que nos trouxe redenção, vai dizer, o que a Bíblia vai dizer? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o amor como uma base para poder viver a nossa vida cristã em união com nossos irmãos aqui, na nossa casa e em todo lugar a qual nós viemos estar. Então, no capítulo 8 não é diferente dos outros capítulos anteriores que a gente estava estudando, né? A gente vai ler aqui a resposta do apóstolo Paulo para perguntas que lhe foram feitas, né? Então hoje a gente vai ver o conhecimento sem amor pode ser destrutivo, comidas sacrificadas a ídolos não fazem mal espiritual, a liberdade cristã deve considerar a consciência do outro. Quando alguém peca contra o irmão, peca contra Deus. Então nós vamos ver sobre essas coisas aqui hoje, né? Você vê que no versículo 1, ele já começa dizendo, com respeito aos alimentos sacrificados. Quando ele fala com respeito, isso tem a ver com uma pergunta que fizeram a eles. Perceberam que no outro capítulo, com respeito a tal assunto, eu penso, aí ele vai dar a resposta. Agora, com respeito a outro assunto que vocês me perguntaram, que é os alimentos sacrificados aí, e aí ele vai discorrer, explicando, falando aí da melhor maneira possível. E nós vamos acompanhar aí. É bem verdade que, presta atenção aqui, é bem verdade que nós temos bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na vida cristã que são erradas e que outras são certas. Tem muitas coisas que estão bem claras para a gente que é certo e o que é errado. Você sabe que você, na vida cristã, independente de você ter lido ou saber onde se encontra na Bíblia, você não pode ter outros deuses diante de você. Isso é claro, não é isso? Independente de você ler ou não na Bíblia, você sabe, o homem não pode ter duas mulheres, a mulher não pode ter dois maridos, enfim. Né? Então, existem coisas que são claras, mas outras, como o texto que nós vamos ler hoje, como os textos que nós vamos ler hoje, causam sempre dúvidas, né? Causam sempre dúvidas. Em qualquer época, como eu já falei, assassinar, errado. Adulterar, errado. Odiar a pessoa, errado. Porém, existem outras perguntas que ficam aí na nossa cabeça, né? É certo isso? É errado aquilo? Pode isso? Não pode aquilo? Devemos fazer isso? Não devemos fazer isso, né? Por exemplo, perguntas que eu não vou responder agora, mas eu vou colocar aí para vocês pensarem. Perguntas que às vezes a gente escuta quando entre crentes ou com pessoas do mundo relacionadas a nós. Crente pode jogar na Mega Sena? Ou é jogo de azar? Crente pode ir no domingo para a praia? Crente pode beber cerveja? Jogar baralho? Fumar um charuto? Cigarro? Não sei. Baseado? Tem dentro da igreja gente fazendo isso, tá? Por isso que eu estou falando. Pode participar de shows? Essas questões às vezes não estão bem claras na mente de muitos crentes. Tanto que você vai ver até em caixinhas de pergunta para alguns pastores, tem várias perguntas desse tipo. Tatuagem é pecado ou não? Beber é pecado ou não? Pode ou não pode? Né? Você vai ver essas várias perguntas aí. Pode jogar futebol? Não pode. Agora até que isso não, mas é bem no passado. Não podia nem jogar futebol. Pode assistir TV? Não pode. Né? Então, tem algumas perguntas que ficam bem latentes aí no nosso dia a dia. Né? Cada época tem alguns tipos de questões. Na igreja de Corinto não tinha nada disso que eu estou falando. Né? Na igreja de Corinto aqui, o problema não era se poderia ou não poderia ir na praia no domingo, jogar jogo de azar, beber cerveja ou não. Essa não era a pergunta que eles faziam. A pergunta e um dos problemas que eles estavam enfrentando era que se os crentes poderiam comer carne sacrificada aos ídolos. E aí eu preciso falar por que essa pergunta está lá. Poxa, mas por que logo essa? Corinto era uma cidade totalmente idólatra. Idólatra. Muito idólatra. Então, existiam aqueles novos convertidos que agora se convertem a Cristo Jesus. E aí há uma discussão, porque essas pessoas continuam se alimentando dessas carnes oferecidas a ídolo. E agora, pode ou não pode? É pecado? É errado? E aí, será que vai trazer algum dano espiritual na minha vida? Será que vai trazer um demônio para a minha vida se eu comer essas comidas sacrificadas? Né? Será?
Então, esse era um dos problemas, né, que a gente está respondendo aqui, que afligiu a igreja de Corinto naquele momento, né? A cidade era toda infestada, vamos dizer assim, de ídolos, altares, tronos, templos, né? A religião oficial lá era a idolatria, era simplesmente a idolatria. Mas vou idolatrar esse teclado, pronto. É meu Deus agora. Qualquer coisa para eles era Deus, né? Só você pensar na religião hindu. Tudo para eles é um Deus. Quando você apresenta Jesus para alguém que é da religião hindu, né, hinduísta, ele segue o hinduísmo, aí você fala, eu vou te apresentar um Deus, o nome dele é Jesus. É como você fala, beleza, é mais um. A gente já tem já uns 1001, né? Mas aí quando você chega para eles e fala, mas esse aqui é o Deus verdadeiro, isso aí causa estranheza neles. Não, peraí, eu não entendo isso de Deus verdadeiro. Eu entendo vários deuses, né? Até mesmo na época de Abraão, quando Abraão é chamado, o Deus que se apresenta para ele e para as pessoas na época, as pessoas achavam que existiam outros deuses. E esse era mais um, só que tinha falado diretamente com Abraão. Então, já que tinha falado com Abraão, ele deveria seguir. Abraão mesmo, junto com o pai dele, era construtor de quê? De imagens, de ídolos, né? Então, olhando para a igreja de Corinto voltando, a religião oficial deles era idolatria. Era qualquer coisa que eles pudessem adorar, eles adorariam, né? Quando Paulo chegou em Atenas, né, uma cidade de Corinto, ele ficou como? Ficou estarrecido. Coloca aí Atos 17, 16. Vamos ver o que diz em Atos 17, 16. O que Paulo fala quando ele chega lá em Atenas? Lá? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de quê? De ídolos, quando ele chega lá. Então, a cidade de Corinto era extremamente idólatra. E os crentes novos convertidos ainda estavam um pouco ligados a essa parte de idolatria. Então, esse é um dos motivos pelos quais Paulo está agora recebendo essa pergunta e está respondendo. Né? E vai responder aí com o texto que nós vamos ler. Né? Qualquer judeu que fosse convertido a Cristo sabia que não poderia adorar imagens, já sabia disso. Agora, os novos convertidos, não. Esses estão tendo problema, esses estão tendo dúvida, esses estão tendo dificuldade relacionado a isso aí. Então, surgiam dúvidas entre esses. Podemos comer carne que os pagãos ofereceram aos ídolos? É pecado fazer isso? Né? Comer carne sacrificada a ídolos é a mesma coisa que adorar a um ídolo? Né? Então, a questão principal era, será que quando estamos comendo carne que foram sacrificadas nos templos aos ídolos lá, estamos prestando culto a eles também? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está respondendo aqui. E nós vamos continuar. Versículo 1 aí, capítulo 8. Né? Então, com respeito, todo mundo lembra quando ele fala isso com respeito aos alimentos sacrificados e doces. Com respeito ao que vocês me perguntaram sobre os alimentos sacrificados, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, né? Então a gente vê Paulo respondendo isso. E aí parte B da parte A, sabemos que todos temos conhecimento, né? Paulo concorda com a pergunta que foi feita a ele, porque provavelmente a pergunta veio com uma afirmação, né? Porque, olha o que diz. Sabemos que todos temos conhecimento. Paulo está falando assim, é como se ele tivesse lido, que alguém escreveu para ele, nós sabemos que temos conhecimento. E Paulo está concordando, é verdade, nós temos conhecimento relacionado a isso, né? E que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? E aí, eu preciso ir até o versículo 4, só para poder falar sobre que conhecimento que ele está falando. Versículo 4, coloca aí. O que ele está falando sobre em relação ao conhecimento? Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, ele está respondendo, temos conhecimento que os alimentos sacrificados a ídolos não significam nada, até porque os ídolos não são nada. Então, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, ou a maioria dos crentes sabia disso. Então, temos conhecimento disso. Temos conhecimento de que os ídolos não são nada, que só existe um Deus
verdadeiro. Mas a questão da resposta agora, para essa questão, é que os mais antigos, ou os judeus, ou aqueles que tinham mais tempo, que se converteram antes ali, sabiam disso. Mas tinham pessoas que não sabiam disso. Paulo está falando, para você que me perguntou, nós temos conhecimento disso. Nós sabemos disso. Mas tem uns que não têm. Por isso que a questão o conhecimento, ou aquilo que entendemos ou conhecemos sem amor, não tem um fim bom. Nós precisamos de amor também. E a gente volta lá para o versículo 2. Versículo 2, para a gente... Ou melhor, versículo 1. Versículo 1, finalzinho do versículo 1. Eu esqueci de ler. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Né? Então, ele está falando, não basta ter conhecimento, mas não usar esse conhecimento com amor. A gente vai ainda entender melhor isso. Versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então, quem diz também, eu poderia dizer, quem diz que conhece tudo, já está pecando. Porque não conhece tudo. Quem é um homem que conhece tudo? Quem é a pessoa que conhece tudo? Não existe. Não existe. Versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, né? O amor deve controlar o nosso conhecimento. Primeiramente, o amor a Deus, né? Então, Paulo, a gente vê aqui elogiando os cristãos devido ao conhecimento deles. E a gente já viu em outros textos Paulo falando sobre isso. O problema é que, às vezes, por causa desse conhecimento, eles acabavam sendo orgulhosos. E por causa desse orgulho, né, eles queriam se sobrepor àqueles que não tinham conhecimento, esnobando, enfim, diminuindo aqueles que não tinham conhecimento, fazendo o que queriam, sem ter amor pelas pessoas, sem ensinar da maneira correta, sem corrigir da maneira correta. A mesma coisa, eles faziam uma situação, uma coisa, tinham conhecimento de que aquilo a Bíblia permitia, mas não mostrava na Bíblia que a Bíblia estava dizendo que aquilo era permitido. Né? Então não está tendo amor, só está tendo conhecimento para si próprio para mostrar que sabe mais. Né? Uma das coisas que é terrível e a gente tem que tomar cuidado com isso na nossa vida, quando a gente ensina, quando a gente prega, é querer trazer perguntas que ninguém vai saber a resposta para poder você dizer que sabe. Né? Na verdade, o papel de quem prega, de quem ensina, é trazer questionamentos, mas trazer o ensinamento, não trazer algo terrível, algo difícil até de entender, para mostrar, ou palavras difíceis, para que as pessoas achem, caramba, ele é inteligente mesmo, ele sabe mesmo. Não. O nosso papel aqui, o conhecimento que a gente absorve de Deus, através da palavra de Deus, é para a gente ensinar, é para a gente viver, é para a gente melhorar. O nosso papel é ser dispenseiro da palavra, não guardar para nós. Eu lembro antigamente, eu ouvi algumas pessoas falar, poxa, mas e tal coisa? E a gente perguntava algumas coisas para algumas pessoas antigamente, vai para o seminário. Poxa, mas a pessoa não podia me responder naquela hora, pelo menos aquilo ali, vai para o seminário. Eu não vou te falar isso. Né? Ficava meio que tentando esconder o conhecimento, só que tipo, é Deus que dá, e o que Deus deu de graça, a gente tem que repartir isso de graça. Alguém perguntou, nosso papel como dispenseiro, como alguém que prega a palavra, como alguém que explica a palavra, é explicar. Você pode não saber, aí é outra coisa. Tem gente aí é do outro lado, porque a pessoa já tem fama de saber as coisas, aí quando ela é perguntada de uma coisa que ela não sabe, dá um monte de volta, ou diz que não vai falar, mas na verdade não sabe. Outra coisa relacionada ao orgulho também. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só Deus, e que só existe um Deus. Agora é que vem aqueles pensamentos na sua mente aí. Caramba, então eu poderia comer doce de corno da minha a vida toda e eu não comi. Poxa, a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, não é isso que você vai pensar? Não é isso que você vai julgar? Está lá, o versículo 4 aí. Ó. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Poxa, mas as pessoas falavam que isso ia me fazer mal, que ia causar isso, que ia trazer demônio para minha casa, que isso, que não sei lá o que blá blá blá, e tal, e blá blá, e não sei o que mais. Poxa, mas a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que não. Mas vamos pensar duas coisas, dois motivos. Aí eu sei que Alex pode concordar comigo nisso aí. Eu acho que vai. Né? Na prática, existe diferença. Quem serve a Deus e quem não serve a Deus.
Alguém, vamos lá, todo mundo vai me responder isso. Alguém que serve a Deus, que Deus já colocou o Espírito Santo nele, né? Que o Espírito Santo habita nele, essa pessoa convertida. Essa pessoa pode ficar endemoniada? Claro que não. Porque a casa não está, já habita alguém nessa pessoa. Já habita alguém nessa pessoa. Mas uma casa vazia, alguma coisa, algum demônio pode entrar se já não tiver? Não tem proteção, a casa está vazia. Você vai ver pessoas na igreja, se você viu pessoas que, infelizmente, ficaram endemoniadas na igreja, já está tempo de igreja, provavelmente elas nunca se converteram, porque a casa está vazia. A casa está vazia. Se a casa está vazia, o demônio entra. E aí sim, essas comidas sacrificadas vão influenciar nessas pessoas que a casa está vazia. Aí sim, a gente vai ver isso acontecer na prática. A gente vai ver isso acontecer. Eu lembro que tinha um amigo, né, na igreja com a gente, cantava, né, tocava. De repente, um culto, o pastor vai lá e coloca a mão dele, começou a vomitar e ficou endemoniado e vomitando e tal. E aí, a gente começou aí a gente, mas por que isso? Aí o pastor falou, a casa está vazia. A casa está vazia. Ele comeu uma comida sacrificada aí, uma coisa preparada para ele, ele ficou. Mas aí a gente vê, por outro lado, o apóstolo Paulo falando que não existe encantamento sobre nós. Uma coisa preparada para aqueles que servem a Jesus não vai ter efeito algum. Não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. Né? Então, existem os dois lados. Existem as pessoas que, sim, já são influenciadas pelo diabo. E sim, se fizeram uma coisa preparada para elas, vai dar ruim para elas mesmo. Não tem jeito. Agora, aquele que serve a Deus não dará. E eu estou falando isso para você agora. Poxa, agora eu vou pegar as macumbas na rua e vou sair comendo. Eu estou falando isso? Será que é isso que eu estou querendo dizer? Vou pegar os doces de corno, eu vou comer tudo. Ainda vou mostrar para todo mundo. Tô comendo mesmo. Jogando 2 sacos de aqueles cornos. Não faz mal, o pastor leu lá. Tá lá, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Né? Você vai fazer isso? Você vai pegar? Será? O conhecimento sem amor não tem um fim bom. Vamos continuar aqui, que a gente vai responder isso daí. Vamos lá. Versículos 5 e 6. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, deuses com letra minúscula. Você está vendo isso aí, né? Como de fato há muitos deuses com letras minúsculas, e muitos senhores com letra minúscula, para nós, versículo 6. Há um único Deus, aí já coloca em letra maiúscula, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, vamos lá. Se, para aqueles que tinham conhecimento na igreja de Corinto lá, os crentes tinham mais conhecimento na fé, se para eles não tinha problema nenhum, a gente pode dizer que a teologia deles está certa, não tinha problema. Porque, se você pensar bem, a questão ali não era simplesmente que alguém ia parar um dia, como faz o Cosme Damião, para poder distribuir doce. Não é que simplesmente alguém ia fazer uma encruzilhada, um despacho na encruzilhada, que ia dar uma cesta básica para alguém vindo lá direto do centro de Macumba, enfim, Candomblé, das religiões aí, das outras religiões. A questão é que os alimentos eram sacrificados no templo e esse mesmo alimento que era sacrificado era colocado para ser vendido ou para ser doado também. E aí as pessoas pensam, caramba, e agora? Eu posso comprar daquele lugar ali, sendo que esse alimento veio lá do templo? Caramba, será que eu posso comer daquele alimento ali, sendo que aquele alimento veio lá do templo que foi sacrificado? Será que quando eu estiver comendo esse alimento eu não vou estar prestando culto a Deus? Essa era a questão principal ali. Será? Será que de repente, né, vamos dizer,
tivesse uma loja alugada, ou Léo, sei lá, meu patrão, eu sei que ele é espírita, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é satanista, e ele me paga. E agora, será que eu não vou estar prestando culto a Deus, ao outro Deus, porque estou recebendo o salário da mão daquele patrão? Entendeu? A pergunta, essa era a pergunta que estava sendo feita. Então, para quem dizia que não tinha problema, a teologia dele estava certa, segundo o que a gente vê na palavra do Senhor aqui. Mas o problema é que esses cristãos não estavam associando a sua teologia corretamente a uma atitude certa. O conhecimento deles não estava bem relacionado com a atitude deles mediante o conhecimento que eles tinham, né? Não estavam a teologia ou o conhecimento, as atitudes deles não estavam regidas por amor. Paulo escreve, né, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, conhecemos que todos, que existem vários senhores de letra minúscula, mas existe um só Senhor, que é o nosso Deus. Os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido ao seu conhecimento. Paulo já havia elogiado eles várias vezes sobre a questão, né, do conhecimento, né? Ele fala, porque com isso foste enriquecidos nele, toda a palavra e todo o conhecimento está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Ele já fala que os irmãos lá foram enriquecidos em muito conhecimento. E aí, vamos lá, eu estou enrolando e não cheguei, né? Vocês estão querendo ouvir mais coisas, eu estou enrolando, mas é de propósito, porque são poucos versículos, estou fazendo de propósito, deixando uma atenção no ar. Caramba, será que no final, quando eu sair desse culto, eu já posso passar ali, pegar um dinheiro que está lá no despacho? Tá todo mundo nessa tensão aí agora, o pastor vai responder isso. O que o pastor fala aí? Vou fazer. Vou fazer. Será que vocês estão pensando isso? A intenção é errada, hein? Se estiver pensando assim, a intenção é errada. Vamos lá. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Então, peraí. Nem todo mundo tem a ciência de que aquilo ali não vai fazer mal para eles. Nem todo mundo tem a ciência que se ele comer aquilo dali, ele não vai estar prestando culto a Deus. Pelo contrário, ele vai pensar, poxa, eu estou comendo uma coisa que veio lá do templo dos ídolos, provavelmente eu vou estar prestando culto aos deuses estranhos, porque estou comendo aquilo dali. Só que a Bíblia está dizendo ao contrário disso, não é? A gente viu que a Bíblia está dizendo ao contrário disso. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos. E quais são esses alguns? Novos convertidos que vieram da idolatria. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então eles não ficam em paz comendo aquele alimento que se comprava no templo lá. Eles iam comer aquilo e na mente deles, caramba, é como se eu estivesse lá no templo adorando esse ídolo. É a mesma coisa. Então isso perseguia a consciência deles. Isso, né, trazia perturbação para a mente deles. Caramba, eu estou aqui comendo um negócio que foi sacrificado lá, então é a mesma coisa que eu estar lá adorando um ídolo, né? Só que aí, porque não tinha o conhecimento e a consciência era fraca. Mas vamos lá. A nossa consciência é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência temos a noção daquilo que é certo, do que é errado. A consciência é um tribunal interno onde as nossas ações são julgadas e reprovadas ou, né, aprovadas o tempo todo, não é isso? Nossa consciência não fica assim? A consciência não é a lei, mas ela produz um testemunho diante da lei de Deus. A nossa consciência compara nossas atitudes com a lei de Deus. A consciência depende do conhecimento. Você julga com a sua consciência dependendo do conhecimento que você tem daquela situação, não é isso? Quanto mais conhecemos a Deus e sua palavra, tanto mais forte é a nossa consciência relacionada às coisas que devemos julgar, que são boas, que são ruins para nós, mediante o que a palavra de Deus nos ensina. Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas pequenas, que um cristão mais maduro não ia se afligir. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura e frágil, nova, pessoa nova na fé, ou que não se dedica a conhecer, buscar a Deus, leva uma consciência
fraca em relação às coisas que Deus não proíbe, a pessoa mesmo está se proibindo. Tantas coisas. Você vai ver, por exemplo, esses dias uma irmã estava falando comigo, pastor, ó, perguntas que acontecem, gente, aí, ó, não é daqui da igreja não, mas me perguntaram. Não, a irmã na igreja falou que está escrito na Bíblia que é pecado usar esmalte. Aí eu, hã? Mas eu falei, depois você pergunta para ela e qual o texto bíblico está para ela te mostrar. Eu falei, eu nunca li não, de repente é a Bíblia dela. Aí você me mostra também, né? Mas eu conheço a pessoa, né? Porque a pessoa já me perguntou sabendo que não tinha. Ela falou, nunca li isso. Eu falei, eu não falei assim, eu tô respondendo para você desse jeito, mas não foi desse jeito, eu respondi a maneira melhor, tá? Mas enfim, eu queria ter respondido isso, mas eu pensei bem e respondi de outra maneira, né? Mas enfim, aí eu falei, mas depois, com todo, você vai com carinho com a irmã que falou com você, irmã, mas me ensina, eu quero aprender. Aonde que diz isso na Bíblia? Me mostra. Não vai com altivez, não. Eu não sei o que aconteceu, mas teve essa situação aí. Proibindo coisas que Deus não proibiu, inventando coisas que Deus não falou. Diz que está escrito na Bíblia que é proibido usar esmalte. Então, uma consciência fraca é resultado de uma fé imatura ou frágil. Proíbe aquilo que Deus está permitindo e permite aquilo que Deus está proibindo. Olha só que doideira. Porque falta conhecimento da palavra. Falta conhecimento de Deus. Então, a pessoa fica muito na emoção, por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que ela ouve. Né? Existe uma frase aí no mundo aí que se você não lê, se você não busca conhecimento, você é refém daquilo que falam para você. Inclusive na igreja, no evangelho, no cristianismo. Se a pessoa não para ler a Bíblia e estudar, ela é refém de quem está aqui pregando ou ensinando. Só que você tem habilidade para poder entender. Deus deixou a Bíblia, um livro ao qual ele se revela para mim e para você de forma igual. E você tem habilidade, você tem autoridade em nome de Jesus para entender essa palavra. O Espírito Santo está ali como nosso melhor professor, né? O tempo todo do nosso lado para nos ajudar a entender. E também, pode ter coisas que você não vai entender, mas a Bíblia fala sobre os dons, existem os mestres, ou seja, aqueles que ensinam, os pastores, os presbíteros, enfim, aqueles que se voltaram ao estudo da palavra, ao conhecimento da palavra, para poder ensinar. Então nós temos mecanismo para poder aprender a palavra. E quando a gente não busca esse conhecimento, nossa fé vai ficando imatura e a gente vai ficando totalmente emocionado com as coisas. Né? A gente tem muitas pessoas que falam, eu preciso sentir, tenho que sentir um arrepio. Né? Às vezes com frio você sente arrepio, não é isso? Às vezes acontece uma coisa terrível e você sente arrepio. Não, preciso sentir. Tem que sentir aquele para ser de Deus. Quem disse isso? Preciso chorar. Se eu chorar é porque eu estou arrependido. Se eu chorar é porque eu estou sentindo a presença de Deus. Gente, pode ser que você sinta para Deus e você chore. Pode ser que você não chore. Pode ser que você sinta para Deus e você vai querer gritar, pular de alegria. Pode ser. Né? E pode ser que você esteja num momento, em algum lugar, que você não vai poder gritar, nem chorar de alegria. Mas dentro de você está glorificando a Deus e está agradecendo a Ele. Você lembra de alguma coisa, do nada, já parou você pensar, está no trabalho, na escola, no curso, não sei, em algum lugar, no ônibus, você lembra de alguma coisa que Deus fez por você. E olha, lembra da Bíblia, uma palavra, você fica feliz ali. Você não pode gritar naquele momento, significa que você não está alegre? Você lembra de alguma coisa também, você não pode chorar naquele momento, significa também que você não sentiu nada, que não é verdade o que você está sentindo? Não significa. É claro que nós somos pessoas que temos sentimentos, e sim, quando nós sentimos, geralmente a gente expressa, coloca isso para fora. Geralmente quem mais faz isso? O músico, né? É mais melancólico, é mais sentimental. A música faz isso com a gente, né? Inclusive, a música, de forma geral, vocês devem perceber que existem momentos da vida de vocês que eu quero escutar mais esse tipo de música, e outro você quer escutar mais esse outro tipo de música, né? A música mexe com a gente. Eu lembro uma vez a gente na casa de uns amigos, daqui a pouco botou um rock and roll pesado, o som dele era alto pra caramba. Aí a gente, caramba, ficou com vontade de querer um socar a cara do outro. Gente, pô, rock and roll. Deus agitou a gente assim, eu lembro quando adolescente. Aí eu, caramba, olha só, essa música faz isso mesmo. Mas existem outras músicas que vai fazer o quê? Você ficar aqui, ó, batendo a mãozinha, outra vai fazer bater o pé, outra assim crescer. Cada tipo de música é para uma coisa. E eu não estou falando se isso é certo ou errado, tá, gente? Só estou falando o que o nosso corpo reage mediante as coisas pelas quais nós somos, nosso corpo é exposto, tá? Não estou falando se isso é certo ou errado, tá?
Então, vamos lá. Eu li versículo 7, né? Vamos para o versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Caramba, aí, ó, tá respondido. Comida oferecida a ídolo, olhando para o tempo deles lá, como era feito lá, as comidas que eram sacrificadas no templo aos ídolos. Posso comer ou não? Posso comprar naquele mercado? Posso comprar naquele lugar ou não? Eu sei que é oferecido. Você pode comprar, você pode comer, porque não vai te fazer aceitável ou não aceitável diante de Deus. Porque existia também, olhando para a época, que quem comeria não só participava, a pessoa que participava desses cultos pagãos, participava dos cultos, e depois, se comesse daquela comida que foi oferecida aos ídolos, se tornariam mais espirituais ainda. Então, a comparação é, se acontece isso, se eu estou tendo parte com aquele ídolo fazendo isso, então, agora eu estou servindo a Deus, estou servindo a Jesus. Eu não posso mais comer daquela comida porque, se eu como daquela comida que foi sacrificada aos ídolos lá, eu estou tendo parte com aquele ídolo. Só que a Bíblia está dizendo o quê? Não. 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 Aí, então é por isso que eu posso sair comendo, mostrando para todo mundo e tal, né? Chego num despacho desse da rua aí, tô com fome, tem um frangão bonito lá. Aí eu vou lá, ainda faço um selfie, pego ali uma coxa bonita, faço um selfie e posto. Será que é isso que Paulo está falando que é pra gente fazer? Conhecimento sem amor é infrutífero. Aí vamos lá, vamos entrar nessa parte aí. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para o quê? Para os fracos. Você tem consciência de que se você comesse aquilo, você comesse um doce de carne da união, se de fato você é convertido a Cristo Jesus, se de fato você tem o Espírito Santo de Deus em você, não vai te fazer mal algum. Só que tem pessoas que não entendem isso, não conhecem isso. E quando você faz, você está fazendo a outra pecar. Porque elas não têm conhecimento disso. O texto está falando sobre isso. Você então se torna uma pedra de tropeço. Mas por quê? Porque na mente da outra pessoa, o simples fato de você estar fazendo, você está adorando. Mas ela falou, mas já que ele está fazendo, aí ela pega e come. Ih, agora eu estou adorando também. Então você induziu a pessoa a pecar. Por causa da sua liberdade que não usou da maneira corretamente. Vamos lá, versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado ao ídolo? Claro, né? A nossa vida é um exemplo para outros que estão seguindo. Se a gente que tem conhecimento, está falando daqueles que são mais maduros na fé, que está ali para ser exemplo, está fazendo uma coisa, os novos vão fazer a mesma coisa também, não é isso? Assim esse irmão fraco, versículo 11, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Porque você não está pecando pelo que você está fazendo. Você tem o conhecimento de que o que você está fazendo está certo. A Bíblia não condena isso. Só que o outro irmão que está vendo você fazer, ele é fraco nisso. E aqui a comparação é, e aquele irmão fraco que veio da idolatria, que veio do templo dos ídolos, ele sabe que, né, lá diz que quando você come dali também, você está participando espiritualmente daquele ídolo. Então, ele, na mente dele, que ainda não foi transformada, ele acredita que vai estar adorando o ídolo quando ele está comendo, está fazendo parte daquele culto porque está comendo aquilo. Assim, aí, versículo 11, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, querendo ou não, se a gente usa da nossa liberdade não com amor e sem sabedoria, sem amor e sem sabedoria, melhor dizendo, você está destruindo aquele irmão fraco, né, que está começando na fé agora. Por exemplo, vamos lá falar um tema polêmico aí, já que a gente está falando sobre isso. A Bíblia proíbe a bebida? Não proíbe a bebida. Não tem dizendo lá para não beber. Está dizendo para não se embriagar. Não vos embriagueis. Jesus fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas pelo contrário, enchei-vos com o Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Mas aí, fiquei sabendo há pouco tempo atrás, o irmão que estava, inclusive até chamei a atenção dele uma vez,
postando fotos de bebida e tal, não sei lá o que. Eu falei, irmão, não é pecado beber. A Bíblia fala isso. Mas você, com essa foto que você está postando aí, você está induzindo pessoas que têm problema com a bebida, beber, voltar a beber, causar problema para a vida dela e para outros à sua volta. E aí, né, você pensa isso, depois eu fiquei sabendo que essa pessoa se embriagou, bateu de carro. Não era forte na fé? Não era a pessoa que era forte na fé? Não gostou quando eu chamei atenção. Não gostou quando eu chamei atenção, eu percebi. Mas se embriagou, bateu de carro. Não serve isso para mim não, agora eu vou parar com isso. Mas não era o forte na fé? Sabe? As pessoas não sabem utilizar da liberdade que Deus dá a elas. Não sabe. Não sabe. Além de fazer alguém pecar, ele pecou e trouxe problema para essa pessoa mesmo. Né? Trouxe problema para isso. Não é daqui da igreja não, essa pessoa não, tá? Só para vocês saberem. Não vai falar Alex bateu de carro, Wender bateu de carro, não é daqui. Não é não. Não é não. Não é não. Tá? Não é daqui da igreja não. Então o que acontece? Assim, o irmão fraco, versículo 11, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Nesse caso aqui, ele pode ter feito pessoas pecar e ele mesmo pecou, porque se embriagou também. E aí eu te pergunto, será que você vai conseguir beber sem se embriagar? Qual que é o limite para alguém se embriagar? Quantos mililitros, quantos miligramas ali da bebida? Quantos? Será? Ninguém sabe. Lei seca, tolerância zero. Lei seca, tolerância zero. E aí? Imagina eu, um pastor, acabei de sair do culto agora, pá, fui num barzinho, passando lei seca. Apitou lá, eu lá. Gente, olha só que vergonha que eu vou estar fazendo o evangelho. Outra situação, presta até outra situação. Outra situação, bebeu, não se embriagou, teoricamente. Não se embriagou. Já começa a perder os reflexos. Eu estava falando até sobre isso no trabalho esses dias. Que tá frio, eu vou jogar futebol, mas se eu beber, já era, não vou jogar mais não. Aí eu falei, mas você não sente dor, né, depois que bebe? Ele falou, não é só isso não, a gente perde reflexo, a gente se acha bravo pra caramba, a gente encara todo mundo, bate em todo mundo, né, no futebol ele falando. Então, você pensa, uma pessoa que bebeu, vai dirigir logo depois, perde o reflexo, pode atropelar alguém, matar alguém, trazer problema para ela mesmo. Então, é o tipo de coisa que a gente já olha, poxa, eu não sei qual é o limite para me embriagar, melhor não beber. A Bíblia não está proibindo, eu não estou proibindo você. Você entendeu o que eu estou falando? O que a Bíblia diz, a Bíblia não proíbe. Mas se eu sei que não vai ser bom isso para mim, nem para o irmão fraco que não entende isso, por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Entendeu que a sua consciência pode julgar isso bem? Pode fazer, colocar numa balança se vai trazer benefício ou malefício para você? É isso. Não cai nisso. Também. Não convém fazer, né? Não convém fazer. Mas isso é listo, mas não convém, é para outro contexto ali, que eu esqueci agora. Então eu não vou encaixar nisso daí não. Droga. Mas tudo aquilo que embriaga, vamos lá, a gente pode falar sobre embriaguez. Não vos embriagueis. Tudo aquilo que embriaga, vai entrar nesse tema aí, é o que faz você perder o controle. Droga faz você perder o controle? Bebida faz você perder o controle? Uma paixão desesperada faz você perder o controle? Tudo que é demais, que embriaga, faz você perder o controle? Evita, sai fora, corre disso aí. Provavelmente vai fazer você pecar. Tudo. Tudo. Amor ao dinheiro, faz você perder o controle? Faz. Muitas coisas faz você perder o controle. Geralmente é o que você coloca como algo. Vamos pensar. Você colocar também uma coisa no lugar de Deus faz você perder o controle. Além de ser idolatria, você fica embriagado por aquilo, faz você pecar. Versículo 12 e 13. Quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra... Aí, ó. Então por que eu não devo fazer essas coisas que aparentemente são lícitas? Aparentemente não tem problema. Aparentemente eu vou trazer esse problema só para mim. Porque eu estou fazendo o irmão ver isso, o irmão que não tem sabedoria relacionada a isso, estou fazendo esse irmão pecar. Versículo 13. Portanto,
Se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, isso Paulo dando a opinião dele falando. Nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. E pode-se dizer, e o Paulo não está falando isso, né? Paulo não está falando isso, mas pode-se dizer que talvez aqui era o caso de um irmão estar lá no templo de um ídolo lá comprando, ou pegando lá, ou comendo, né? Está falando sobre comer no templo do ídolo, né? Mas se chegou até a sua casa, poxa, não tem ninguém vendo, é praticamente como se você estivesse dizendo isso. Você sabe, a sua consciência não está te condenando, não está dizendo que você vai estar adorando um ídolo, não tem problema você comer. Em outras palavras, esses ídolos não são nada. Não são nada. Mas para aqueles que são de consciência fraca, são alguma coisa. E por causa deles é melhor que você não faça. A questão é essa. Né? Senão, de repente você já ensinou isso para alguém. Né? Pegou um doce de Corme e Damião e foi pegar. Não, isso é oferecido ao demônio. Vai trazer doença para você. Vai trazer isso, vai trazer aquilo. Gente, se você serve a Cristo, não vai trazer nada para você. Agora, a única coisa que vai trazer o pecado aqui é na consciência. Porque você tá falando que não tem problema nenhuma para você, você tem. Você tá fazendo, tá querendo se mostrar mais espiritual que os outros. Tá querendo se mostrar mais, tenho mais liberdade, sou mais descolado, sou um crente mais descolado, mais moderno. Mas no fim das contas, a sua própria consciência está te condenando e você está pecando. Porque na verdade você só quer fazer para mostrar para o outro. Quantas pessoas a gente vê fazendo isso aí? Quantas pessoas a gente vê? Quantas pessoas? A pessoa às vezes nem sempre foi contra aquilo, condenava aquilo, e aí na mente dela ainda condena aquilo, mas como agora eu sou mais moderninho e tal, eu vou fazer, ainda vou mostrar para todo mundo que estou fazendo, para mostrar que eu sou livre. E na verdade não está mostrando que é livre, porque quem é livre faz de forma espontânea, natural, não é isso? Tem culturas aí fora que não é a nossa, bebida é normal para eles. Tem culturas aí. Por exemplo, você vai ver fotos do Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, fumando charuto. Pastor, não sabia disso, ele fumava charuto. Fumava, mas depois ele parou, porque estava trazendo problemas para ele. Mas na cultura da época, fumava charuto. Depois ele confessa, tem os livros lá dele, enfim. Você lendo a história dele, ele vai dizer que ele parou porque estava fazendo mal para ele aquilo. Né? Então, mas cada cultura vai ter alguma coisa relacionada a isso. A nossa cultura não é. Não é. Igual vai falar, não, só pode pregar várias igrejas. Eu respeito as igrejas. Não é o nosso caso. Eu respeito, né, a doutrina, a metodologia, a doutrina, liturgia delas. Eu respeito isso. A única coisa que as pessoas não podem dizer é que está na Bíblia. Isso aí eu falo, não, você pode dizer que não, aqui não pode fazer isso. Vai pensar, não pode pregar sem terno, não pode pregar sem gravata. Beleza, mas agora dizer que isso está na Bíblia, não está na Bíblia. É costume. Por quê? Pessoas vieram de fora, de um país frio. Estava terno. Gravata, a roupa mais quente. O Brasil é um país tropical. Nem por isso deixamos de ser cristão, porque somos um país tropical. Por isso vamos usar roupas, né, sensuais, tanto homem quanto mulher? Claro que não. Temos que, como a Bíblia diz, né, nos vestirmos com modéstia. Né? Então, não deixe que a sua liberdade, que o conhecimento que você tem da fé, faça com que os irmãos fracos pequem. Não deixe. Conhecimento sem amor não vai gerar mudança. Conhecimento sem amor não vai gerar um bom exemplo para aqueles novos na fé. Vai fazer eles pecarem. Vai fazer eles pecarem. Ok? Então, eu posso sair por aí agora comendo tudo? Sacrificado a ídolos? Tem problema? Se for pensar pelo fato espiritual, não vai trazer nada para você. Mas por causa dos meus irmãos fracos que não entenderam isso ainda, que acham que se a gente fizer, vamos estar adorando a Deus, e eles, o Deus estranho, e eles vão acabar fazendo, e vão achar que estão adorando a Deus e vão pecar, então é melhor que a gente não faça. Ficou bem claro isso, não ficou? Sim. Ficou bem claro, tá? Daqui a pouco alguém chega aí e fala, pastor, falou que a gente pode agora. Vamos fazer até um grupinho para pegar 2 cordas de Damião agora. Fazer o grupinho da BCF. Passar ali no bar agora tomar uma cervejinha. O pastor não falou nada disso não, tá? Tá sendo até gravado aí, ó. O pastor não falou nada disso não. Só se Gustavo me cortar essa parte que eu falei. Juntar aí as frases aí que dá pra fazer, né? Inteligência artificial aí. Mas é isso, gente. Então hoje nós ficamos no capítulo 8. Ficamos até aqui. Ficamos até aqui. E domingo que vem vamos pro capítulo 9 de 1 Coríntios. Amém? Pregação bem didática hoje, né?
Bem interessante. É um assunto bom para falar.